Você já percebeu como é fácil adoecer por dentro, sem febre, sem dor no corpo, sem manchas visíveis? A doença silenciosa começa na cabeça. Basta um pensamento que insiste em voltar, uma memória que você não consegue calar, uma ansiedade que aperta o peito sem motivo. O corpo está bem, mas a mente está exausta. E quando a mente adoece, tudo em volta parece perder a cor. Os dias ficam cinzas, as decisões pesadas, a vida sem direção. O problema é que ninguém nos ensina a cuidar da mente. Ensinaram a escovar os dentes, a lavar as mãos, a evitar pegar friagem. Mas não nos ensinaram a silenciar os pensamentos, a controlar as emoções, a identificar o que é real e o que é só ruído. Resultado? Muita gente forte por fora, mas frágil por dentro, com medo, com raiva, com culpa, com tristeza, tudo misturado, tudo acumulado, tudo escondido atrás de um "tá tudo bem". E é aí que entra o estoicismo, não como filosofia de livro, mas como prática de vida. Os estoicos sabiam que a mente humana é como um campo de batalha, onde o inimigo mais perigoso é invisível, silencioso e mora dentro de nós. Eles criaram ferramentas, reflexões e hábitos que, ainda hoje, ajudam quem quer vencer essa guerra interior com firmeza, clareza e paz. Se você sente que sua mente tem te sabotado, se você quer parar de ser dominado por pensamentos negativos, se você quer recuperar o controle das suas emoções antes que elas tomem decisões por você, este vídeo é para você. Hoje, vamos falar sobre 11 soluções estoicas para blindar sua mente, ganhar força interior e não deixar sua cabeça te adoecer. Mas antes de continuar, já deixa o like aqui embaixo se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se ainda não faz parte da nossa comunidade e comenta aqui embaixo: "Vou dominar minhas emoções", se é isso que você quer a partir de hoje. Vamos começar. 1. Evite se apegar ao que não depende de você. Você já se pegou tentando controlar o que está completamente fora do seu alcance? Talvez sem perceber. A gente tenta controlar a opinião dos outros, tenta garantir que tudo aconteça exatamente como planejamos, tenta forçar uma resposta, um retorno, uma validação. E quando não acontece como esperado, vem a frustração, vem o peso, vem aquela sensação de impotência misturada com raiva, tristeza e cansaço. O apego ao incontrolável é uma das maiores causas de sofrimento silencioso na vida moderna. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia: "Algumas coisas dependem de nós, outras não." E o segredo não está apenas em repetir essa frase como um mantra. O segredo está em viver essa frase, todos os dias, em cada escolha, em cada pensamento. Imagine agora que você está à beira de um rio. O fluxo da água segue forte, contínuo, imparável. Você não consegue parar o rio, não consegue mudar a direção da corrente. Mas você tem duas opções: pode pular na água e tentar nadar contra a corrente, gastando toda a sua energia em vão, ou pode observar, aceitar o movimento e agir com inteligência, usando uma canoa, um remo ou simplesmente recuando e esperando a hora certa de atravessar. A vida é esse rio. E o que você tenta controlar à força são as águas. Apegar-se ao incontrolável é como construir sua paz mental em cima de areia movediça. Um elogio que não vem, uma pessoa que não muda, um resultado que teima em não chegar. Quanto mais você insiste em ter domínio sobre essas coisas, mais elas te drenam por dentro. É uma prisão invisível, onde o carcereiro é a sua expectativa e o prisioneiro é a sua tranquilidade. Vamos trazer isso para um exemplo simples do nosso dia a dia. Você acorda cedo, toma um bom café, organiza sua rotina, sai de casa no horário certo. No caminho para o trabalho, alguém fecha seu carro no trânsito. Você freia, se irrita, xinga, perde a calma. O resto do seu dia já não é mais o mesmo. Mas a pergunta é: o motorista que te fechou depende de você? A forma como ele dirige está sob o seu comando? Não. Então,
Por que entregar sua paz ao comportamento de alguém que nem sabe seu nome? Os estoicos praticavam diariamente o exercício de separação. Isso depende de mim, isso não depende. É como uma faxina interna. Eles não se apegavam ao sucesso, à fama, à saúde, à riqueza, nem mesmo à vida. Não porque eram frios ou indiferentes, mas porque sabiam que o apego desordenado enfraquece a alma. Se tudo aquilo que você ama ou deseja te controla, você já não é livre. E sem liberdade interior, não existe força estoica. Agora pense que uma árvore que cresce no alto de uma montanha não tenta controlar o vento, nem reclama do solo onde está plantada. Ela apenas cresce, se adapta, estende suas raízes para onde é possível, fortalece seu tronco e resiste. Essa é a imagem da verdadeira sabedoria: firmeza sem rigidez, aceitação sem passividade, ação sem desespero. E aqui entra uma chave. Aceitar o que você não controla não é o mesmo que se conformar. É maturidade. É saber onde colocar sua energia. É entender que seu poder não está em moldar o mundo, mas em moldar a si mesmo diante do mundo. Você não tem controle sobre as notícias, sobre a economia, sobre as decisões alheias, mas você tem controle sobre como você lê, como você reage, como você escolhe seguir. Um exercício estoico poderoso é o da preparação matinal. Ao acordar, já se antecipe. Hoje posso ser criticado, posso ser ignorado, posso ser mal interpretado. E então, diga a si mesmo: nada disso depende de mim. Mas o que depende de mim é como eu reajo, e isso eu vou dominar. Essa simples prática já muda o jogo. O apego também mora na ansiedade. Quando você está excessivamente ansioso, é porque está tentando controlar o amanhã. Quer garantir que tudo dê certo, que todos gostem de você, que cada passo seja perfeito. Mas o amanhã, assim como o comportamento dos outros, não está nas suas mãos. O que está? A disciplina de hoje, a clareza de hoje, o foco de hoje. E só isso já é mais do que suficiente. Então, se você sente que sua mente tem adoecido por querer controlar demais, está na hora de soltar. De olhar para dentro e perguntar: o que de fato depende de mim nesse momento? E tudo que estiver fora disso, largue, solte. Não lute contra o vento. Aprenda a usar o vento a seu favor. Termine este ensinamento com uma imagem. Você está em um barco pequeno, no meio de um grande oceano. O mar pode agitar, o vento pode soprar forte. Mas você não é o mar, nem o vento. Você é o navegador. O timão está nas suas mãos. E isso é tudo o que você precisa. 2. Comece o dia com um pensamento guia. Hoje eu estarei no controle. O seu dia começa muito antes de sair da cama. Antes do primeiro gole de café. Antes do banho. Antes do celular. Ele começa no instante em que seus olhos se abrem. No momento em que sua mente desperta, e junto com ela, todas as possibilidades. E também todos os perigos. É nesse exato momento, entre o travesseiro e o teto, que o caos tenta entrar. A enxurrada de pensamentos vem como uma onda. Obrigações, mensagens não respondidas, problemas que ainda nem existem, discussões passadas, prazos, medos, cobranças, dúvidas. Tudo isso entra sorrateiramente, tentando tomar o controle antes mesmo de você colocar os pés no chão. Mas existe uma escolha. Uma decisão simples, mas poderosa. Uma frase silenciosa, apenas sua, que pode mudar o rumo do seu dia inteiro. Hoje eu estarei no controle. Não se trata de controlar o mundo. Você já sabe que isso é inútil. Mas sim de controlar o que mais importa: a sua mente, sua atitude, sua energia, seus limites, o seu foco. O pensamento guia estoico é como acender uma tocha no meio da escuridão. Enquanto o mundo desperta acelerado, você desperta ancorado. Enquanto muitos saem da cama já dominados pela ansiedade, você sai com firmeza. É um gesto invisível. Ninguém vê, mas você sente. E a diferença se revela nos detalhes. Imagine que, ao invés de se levantar no piloto automático, você se senta na beirada da cama por alguns segundos. Ainda está escuro lá fora.
Você escuta o som distante de um carro passando, talvez o canto de um pássaro solitário anunciando o começo de tudo. Você respira fundo e, em silêncio, apenas pensa: hoje eu estarei no controle. Essa simples frase se torna seu escudo. A partir dela, tudo o que vier será filtrado. Uma crítica, você responderá com calma. Um atraso, você se adaptará. Um imprevisto, você manterá a direção. Porque o guia já está instalado. O piloto já está no comando. É como colocar uma bússola no peito antes de sair de casa. Você pode até ser empurrado pelas marés do dia, mas nunca se perde do norte. Você já reparou como a maioria das pessoas começa o dia reagindo? Elas acordam e são puxadas pelo celular, pela pressa, pela raiva do despertador, pela ansiedade do relógio. Elas se vestem correndo, comem qualquer coisa ou não comem nada. Saem de casa irritadas com o trânsito, com as notícias, com as pessoas. Elas não conduzem o dia, são conduzidas por ele. E no fim, culpam o mundo por não terem conseguido manter a paz. Mas o erro começou no primeiro minuto, porque quem não inicia o dia com uma âncora vive à deriva. O pensamento guia é essa âncora. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter clareza, é sobre começar intencionalmente, com propósito, com presença. Agora visualize outra cena. Você está caminhando em um bosque, logo nas primeiras horas do dia. O ar é fresco, a neblina ainda toca o chão. Há silêncio. As árvores ao redor parecem observar seus passos. Você caminha devagar, sentindo cada passo, ouvindo o som das folhas secas sob os pés. Essa é a mente no estado ideal. Desperta, mas calma. Atenta, mas não agitada. Presente, mas sem se perder no ruído do tempo. O pensamento guia funciona como esse bosque silencioso. Ele prepara a mente para atravessar o dia com firmeza. Ele impede que a primeira notícia ruim do dia já te desestabilize. Ele te lembra, a todo instante: eu escolho como reagir. Eu escolho no que focar. Eu escolho o que vale a minha energia. E aqui entra uma verdade que poucos percebem. A sua força não está em se manter calmo apenas quando tudo vai bem. Está em manter o controle mesmo quando tudo ao redor parece pedir desespero. E isso só acontece quando você inicia o dia com consciência e não com pressa. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E a forma como você vai reagir ao longo do dia começa a ser determinada nos primeiros 5 minutos da manhã. Pense nisso como uma engrenagem. A mente humana, assim como uma máquina, precisa ser lubrificada. Se você alimenta sua mente com ruído assim que acorda, ela vai ranger, travar, aquecer, falhar. Mas se você a alimenta com clareza, com intenção, com um único pensamento central, ela se alinha, roda suavemente e impulsiona o resto do sistema. Ao longo do dia você vai esquecer, vai se irritar, vai se distrair, vai se perder em algum momento. Mas é por isso que o pensamento guia deve ser repetido. Mentalmente, como um lembrete, como um comando interno, como uma reprogramação contínua. E não precisa ser sempre a mesma frase. Você pode adaptar, pode dizer: hoje não vou perder a calma por bobagens. Hoje nada me tira do foco. Hoje eu decido quem eu vou ser. Hoje eu não sou marionete da minha raiva. Mas que seja claro, que seja firme, que seja seu. A mente adoece quando é largada sem direção, mas floresce quando encontra um propósito. E esse propósito pode começar com uma única frase, dita em silêncio. Antes de tudo, antes do barulho, antes da correria, antes do mundo te chamar. 3. Questione seus pensamentos antes de acreditar neles. Se alguém te contasse uma mentira na sua cara, você aceitaria de olhos fechados? Se uma pessoa qualquer apontasse o dedo para você e dissesse: você é um fracasso, ninguém gosta de você, você não vai conseguir, você acreditaria sem sequer argumentar? Provavelmente não. Você reagiria, contestaria, defenderia sua honra. Mas e quando é a sua própria mente que diz isso? Pois é, a parte mais absurda é que você escuta o que sua mente diz e acredita.
Sem filtro, sem prova, sem lógica. Um pensamento passa pela sua cabeça e pronto. Você assume como verdade. Como se o simples fato de estar dentro da sua mente fosse garantia de que aquilo faz sentido. E isso é um erro fatal. Os estoicos sabiam, não se pode confiar cegamente na própria mente. Pensamento não é fato, emoção não é verdade, e nem tudo o que sua cabeça produz merece espaço no seu comportamento. Você já acordou em um dia estranho com a sensação de que tudo vai dar errado? Sem motivo real, sem evidência, apenas um pensamento pesado, um clima sombrio pairando no fundo da mente. E aí, por não questionar, você vive o dia inteiro sob aquela sombra. Vê problema onde não tem. Se fecha, se sabota. E tudo isso porque aceitou um pensamento aleatório como se fosse um aviso divino. Agora pare e pense. Quantos pensamentos assim já te derrubaram? Quantas vezes você acreditou que alguém não gostava de você só porque a pessoa estava quieta? Quantas vezes você achou que ia fracassar antes mesmo de tentar? Quantas decisões você deixou de tomar porque sua mente sussurrou? E se der errado? Sabe o que isso significa? Que você virou refém de um juiz interno que não é confiável. E pior, esse juiz não tem provas, mas você acata as sentenças. O estoicismo ensina: toda emoção, todo pensamento, toda ideia deve passar por um crivo racional, uma triagem, um interrogatório interno. Se a mente disser você vai fracassar, pergunte: com base em quê? Se a mente disser ninguém se importa com você, questione: de onde veio essa conclusão? Se a mente disser não vale a pena tentar, investigue. Isso é um medo disfarçado de sabedoria? É assim que você retoma o controle. Imagine uma sala de segurança. Nela, há várias câmeras apontando para todos os ângulos da sua vida. Os pensamentos entram como visitantes. Mas você não deixa qualquer um passar direto. Você observa, analisa, permite que alguns avancem, bloqueia outros. Você é o responsável por esse filtro. Não é a mente quem manda. É você quem deve validar cada informação antes de aceitá-la. Mas para isso é preciso coragem, porque muitos pensamentos vêm disfarçados de intuição, mas são só insegurança. Vêm travestidos de realismo, mas são puro medo. Vêm mascarados de prudência, mas são preguiça de agir. É por isso que os estoicos treinavam o pensamento crítico diariamente. Marco Aurélio, em suas meditações, fazia perguntas para si mesmo o tempo inteiro. Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Isso está sob meu controle? Eu agiria diferente se estivesse calmo? Essa impressão que tive resiste a uma análise racional? Ele não se deixava levar pela primeira impressão. Nem você deve. Agora leve isso para uma cena sensorial. Visualize-se numa estação de trem. Os pensamentos são trens que passam o tempo todo, de hora em hora, sem parar. Cada vagão traz uma ideia, um medo, uma lembrança, uma ansiedade, uma vontade, uma insegurança. Você está na plataforma, observando. E aí vem o ponto principal. Você não é obrigado a entrar em todo o trem que chega. Você pode observar e deixar passar. Você pode dizer: esse não me leva a lugar nenhum bom. Próximo. Esse é o poder da vigilância interior. Quer um exercício estoico prático? Quando um pensamento negativo surgir, escreva ele. Depois, escreva 3 perguntas. Qual é a prova concreta disso? Esse pensamento me aproxima da pessoa que quero ser ou me afasta? Eu pensaria isso se estivesse com a mente calma e clara? Faça isso por 3 dias. Você vai se surpreender com a quantidade de lixo mental que você carregava sem perceber. E aqui entra uma curiosidade filosófica interessante. Os estoicos diferenciavam pensamento automático de julgamento racional. Para eles, sentir raiva, medo ou tristeza em um primeiro momento não era o problema. O problema era aprovar o pensamento que vinha junto. Ou seja, o que te adoece não é o pensamento em si. É o ato de acreditar cegamente nele. É dar voz a algo que devia ter sido ignorado. Quer sair da prisão emocional? Coloque seus pensamentos no banco dos réus. Trate sua mente como um campo de treinamento,
não como um templo sagrado. Nem tudo que aparece merece crédito. Nem tudo que você sente merece palco. Tem ideia que chega só para te desviar do caminho. Tem pensamento que é só um eco do medo. Tem emoção que só precisa ser observada até passar. E tudo isso se dissolve quando você faz a pergunta-chave: isso é verdade ou é só ruído? A partir de hoje, nunca mais aceite qualquer pensamento sem interrogar. Porque quem não questiona o que pensa, acaba sendo governado por pensamentos que não escolheu. 4. Observe suas emoções como um espectador, não como vítima. Feche os olhos por alguns segundos. Agora, imagine que você está diante de uma grande janela de vidro. Do lado de dentro, você. Do lado de fora, a sua mente. Seus pensamentos, suas reações, suas emoções. Como uma cidade viva que pulsa em frente aos seus olhos. Pessoas correndo, carros buzinando, luzes acesas e apagando, sirenes, conversas, lembranças, desejos, tudo ali, em movimento constante. E você apenas observa. Esse é o lugar onde o verdadeiro estoico habita. O ponto de observação. Ele não se mistura com o caos. Ele não tenta impedir o barulho. Ele apenas assiste, com clareza, com firmeza, com lucidez. Na prática, isso significa aprender a sentir sem se perder no que se sente. É como olhar para o céu e ver as nuvens passarem. Uma delas traz raiva, outra traz ansiedade. Vem uma de tristeza, uma de euforia, uma de medo, mas nenhuma delas é o céu. Elas passam. Você continua ali, presente, silencioso, observador. O maior erro que muitos cometem é se identificar com tudo que sentem. Se sentem raiva, dizem: eu sou uma pessoa raivosa. Se sentem medo, pensam: eu sou fraco. Se sentem tristeza, concluem: minha vida está perdida. Mas a verdade é que você não é sua raiva, nem seu medo, nem sua tristeza. Você é aquele que observa tudo isso acontecer. Os estoicos sabiam disso e viviam isso. Eles chamavam esse exercício de prosoche, que pode ser traduzido como atenção cuidadosa. Uma atenção constante, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo, sobre como você está internamente diante do mundo. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia como se estivesse conversando consigo mesmo. Ele dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Mas para que essa força apareça, é preciso espaço. É preciso se afastar mentalmente por alguns centímetros. É preciso sair da confusão da mente e ir para a varanda da consciência. Pense em um teatro. As emoções são os atores. O palco é a sua mente. Mas o erro é que, na maioria das vezes, você pula da plateia direto para o meio do palco e começa a atuar junto, sem roteiro, sem consciência. O estoico faz o contrário. Ele senta na plateia, observa, analisa, compreende. Agora traga isso para uma cena do cotidiano. Você está em casa, à noite. O dia foi tenso. De repente, um comentário de alguém próximo te atinge. Algo bobo, mas que ativa um incômodo interno. Você sente o sangue subir. Os músculos do rosto se contraem. A resposta atravessada já está na ponta da língua. É nesse momento que o estoicismo entra. Não para dizer que você não pode sentir, mas para te ensinar a não agir imediatamente com base no que você sente. Você sente, reconhece, mas escolhe observar. Você respira fundo, como quem abre espaço interno entre o gatilho e a ação. Você assiste a emoção crescer, alcançar o pico e, como tudo na natureza, começar a cair. E então você percebe, ela passou, sem precisar explodir, sem precisar ser engolido por ela, sem ferir ninguém, nem a si mesmo. Esse espaço entre o estímulo e a reação é onde mora a liberdade estoica. É ali que você escolhe ser espectador e não vítima. É ali que o animal dentro de você se cala e o homem racional desperta. Agora volte à janela. Você a mantém limpa, sem distorções. Você vê tudo lá fora. Sente vontade de intervir às vezes, mas respira, analisa e só então age se for o caso. É assim que você se torna inabalável por dentro.
E aqui vai um paralelo com a natureza. Um lago agitado não reflete nada com nitidez, mas um lago calmo, silencioso, espelhado, reflete o céu inteiro. Sua mente é esse lago. Se você agir toda vez que a superfície se agitar, viverá em turbilhão. Mas se você aprender a simplesmente sentar na margem e esperar a água acalmar, verá tudo com mais clareza. A prática estoica é essa. Quando vier a raiva, olhe para ela como quem diz: eu te vejo, mas não vou me mover com você. Quando vier o medo, diga: você pode ficar por aqui, mas não vai dirigir minha vida. Quando vier a ansiedade, apenas sente-se com ela. Fique à vontade, mas eu vou continuar caminhando. Esse distanciamento não é frieza, é força. É o tipo de autocontrole que os fortes treinam em silêncio, sem alarde, sem precisar mostrar nada para ninguém. E quanto mais você pratica essa observação, mais você percebe. As emoções vêm e vão. Elas não são permanentes, elas não são inimigas, mas também não são líderes. Você não precisa cortar as emoções, precisa apenas deixá-las passar, como folhas secas carregadas pelo vento, como ondas que quebram e voltam, como pensamentos que surgem e desaparecem. Você está no centro do palco, mas escolheu ser plateia. E é aí que mora o verdadeiro domínio. 5. Tenha rotinas matinais que preparem sua mente. Você quer ter clareza, autocontrole e firmeza nas suas decisões ao longo do dia, mas começa amanhã de qualquer jeito, como se sua mente fosse se alinhar sozinha. Não vai. A verdade que ninguém gosta de encarar é que o dia começa vencendo ou perdendo nos primeiros 20 minutos após acordar. A forma como você inicia o seu dia determina a forma como sua mente vai se comportar quando for testada. E ela será testada. O caos não avisa quando vai chegar. O estresse não marca horário. O imprevisto não pede permissão. Por isso, os estoicos sabiam que amanhã não é apenas o começo do dia. É um campo de treinamento. E quem desperdiça amanhã se torna vulnerável pelo resto das horas. Enquanto muitos abrem os olhos e já pegam o celular para ver notificações, mergulham na vida dos outros e entram na agitação do mundo externo, o estoico se volta primeiro para dentro. Não por vaidade espiritual ou ritual vazio, mas por estratégia mental. A rotina matinal estoica é um sistema de defesa, de preparação e de alinhamento. É como um general que revisa o mapa antes da batalha. Ele sabe que, se não planejar os movimentos logo cedo, o inimigo vai ditar as regras. E nesse caso, o inimigo são as emoções desgovernadas, os pensamentos automáticos, a ansiedade crônica e a dispersão que hoje comanda a mente da maioria. Você quer mais firmeza? Mais foco? Menos reatividade? Então precisa ter mais controle do início do seu dia. E controle aqui não é fazer tudo perfeito. É ter um ritual interno não negociável que serve como estrutura. Um ponto de referência que você repete dia após dia até que seu corpo e sua mente saibam, sem pensar: agora é hora de estar presente, agora é hora de me preparar. Pode ser algo simples: acordar e beber água com calma, fazer uma breve leitura, anotar 3 ideias, caminhar 5 minutos em silêncio, recitar uma frase, olhar pela janela e respirar profundamente. Mas o importante não é a forma, é a constância. O gesto pequeno se torna gigantesco com a repetição, porque você está criando um padrão interno de retomada do controle. Você está ensinando o seu cérebro: quem comanda aqui sou eu, não é o celular, não é o medo, não é a urgência alheia. Marco Aurélio, em suas meditações, começava o dia refletindo sobre as dificuldades que encontraria. Pessoas injustas, imprevisíveis, ingratas, impulsivas. Mas ele não fazia isso com amargura. Ele fazia com antecipação estratégica. Ele sabia que o mundo não seria gentil, então treinava sua mente para não se surpreender. Hoje, isso pode ser feito em 3 minutos. Antes de sair da cama, afirme para si mesmo: hoje serei testado, mas estarei preparado. Vou controlar minha resposta. Nada me tira do foco, e não se engane com a simplicidade disso. Essas frases têm efeito de escudo quando repetidas com intenção. Elas criam camadas de proteção emocional.
Elas reprogramam o impulso automático. Elas ancoram sua atenção no que realmente importa. Agora imagine essa cena. Ainda é cedo. O sol nem apareceu direito. Há um silêncio sutil na casa. A luz da manhã começa a tocar levemente a parede. Você senta à mesa, sem pressa. Pega uma folha em branco e escreve o que deseja manter no foco. Não é uma lista de tarefas, é um mapa interno. Você escreve: hoje quero manter a calma diante de qualquer provocação. Ou, hoje vou agir com coragem mesmo diante do desconforto. Ou simplesmente, hoje nada vai me tirar do meu caminho. Isso é mais do que escrever. Isso é orientar a bússola. E ao longo do dia, quando o caos bater à porta, você vai lembrar. Já estava previsto, já estava aceito, já estava sob controle. A maioria vive no modo reação. Acorda atrasado, corre, se irrita, come qualquer coisa e sai de casa com a cabeça bagunçada. E quando a irritação, o estresse e a exaustão batem, não entendem o motivo. Mas é simples. Se você não organiza o início do seu dia, o resto dele será comandado por fatores externos. A disciplina matinal não é luxo, é necessidade. E o estoicismo entende isso como uma das armas fundamentais da mente forte. Não deixar o acaso decidir seu humor. Evite começar o dia alimentando sua mente com lixo, notícias sensacionalistas, redes sociais, comparações, estímulos aleatórios. Você nem se levantou direito da cama e já está reagindo ao que os outros estão fazendo? Isso é o oposto de força interior. Comece o dia com silêncio, com sobriedade, com algo que nutra sua mente, nem que seja apenas um pensamento consciente. O início do dia é sagrado. É onde você prepara o território da mente para suportar, organizar e liderar o restante das horas. E lembre-se de uma coisa que poucos praticam. Seu dia não muda por mágica. Ele muda pela forma como você entra nele. Não é o sol que define se seu dia vai ser bom ou ruim. É sua atitude nas primeiras horas. E mesmo que tudo saia do controle lá fora, aqui dentro pode haver ordem, pode haver direção, pode haver firmeza. Não subestime o poder de 15 minutos bem usados pela manhã. Eles podem determinar se você vai ser o escravo da sua ansiedade ou o mestre do seu foco. O estoico começa o dia com consciência, não com pressa, com presença, não com distração. E isso muda tudo. 6. Reduza o consumo de informação inútil. Você vive em uma era de excesso, mas o excesso não é de comida, nem de tempo livre, é de informação. A cada minuto sua mente é bombardeada com dados, manchetes, vídeos, opiniões, estatísticas, imagens, frases de efeito, alertas, notificações e conteúdos curtos que roubam sua atenção antes que você perceba. Você não precisa sair de casa para isso. Basta destravar a tela do celular. É como se, ao acordar, alguém abrisse uma torneira invisível e despejasse sobre você um balde de palavras, estímulos e ruídos mentais. A pergunta é: com o que sua mente está sendo alimentada todos os dias? E pior ainda, o que de tudo isso realmente te serve? O estoico, diferente do homem comum, não engole tudo o que o mundo joga em sua direção. Ele seleciona, ele filtra, ele silencia. Porque ele sabe que a mente precisa de foco, de sobriedade, de espaço. E nenhuma dessas coisas existe quando você vive intoxicado por um fluxo constante de informações que não acrescentam nada. O que você lê, assiste e escuta não é neutro. Tudo isso molda seus pensamentos, suas decisões, suas emoções. A informação é a matéria-prima do seu raciocínio. E se essa matéria-prima é lixo, seu raciocínio vai apodrecer também. O mais perigoso da informação inútil é que ela não se apresenta como inútil. Ela vem disfarçada de relevância. Ela se veste de urgência. Ela finge que você precisa saber daquilo agora, mesmo que aquilo não vá mudar absolutamente nada na sua vida. Você sente que está atualizado, mas está apenas sobrecarregado. Você acha que está informado, mas está apenas distraído. E quanto mais você se alimenta desse tipo de conteúdo, mais seu cérebro se adapta à superficialidade, à pressa, à fragmentação.
você perde a capacidade de reflexão profunda, perde a clareza, perde o domínio interno, perde tempo de vida e nem percebe. Marco Aurélio, há quase 2000 anos, já nos alertava: não se envolva demais nos assuntos alheios, nem alimente a mente com o que não cabe em você. Repare no verbo alimentar. Ele trata o conteúdo que você consome como alimento mental, e a metáfora é perfeita. Porque da mesma forma que o corpo adoece com má alimentação, a mente adoece com má informação. E a maioria das pessoas está mentalmente obesa, inchada de conteúdos irrelevantes, viciada em dopamina digital, faminta por estímulo rápido e sem substância. Mas a culpa não é do mundo, é da falta de critério. Reduzir o consumo de informação inútil não significa viver alienado. Significa escolher onde sua atenção vai morar. Significa construir filtros internos fortes o suficiente para saber quando dizer "isso não é para mim" e seguir adiante. É saber distinguir entre o que te fortalece e o que apenas te entretém. É escolher qualidade em vez de volume. É preferir a profundidade ao invés da velocidade. E isso exige esforço, porque o mundo atual não quer que você pense. Ele quer que você reaja. Ele quer que você role a tela, que clique, que assista, que se envolva com qualquer coisa, menos com o que realmente importa. Pense agora em como seria sua rotina se você removesse 50% do conteúdo inútil que consome por dia. Se você trocasse 15 minutos de rolagem vazia por 15 minutos de leitura de um texto denso, de reflexão, de escrita silenciosa. Pense em quanto foco você recuperaria se deixasse de acompanhar debates que não têm impacto nenhum na sua vida, polêmicas que mudam a cada semana, fofocas que só alimentam sua ansiedade. Pense em como sua mente se comportaria se, ao invés de acordar e mergulhar no caos digital, você começasse o dia com uma pergunta sincera: o que eu preciso consumir hoje que vai realmente me fortalecer como ser humano? A mente estoica é seletiva. Ela não rejeita o mundo, mas não se curva a ele. Ela observa, analisa, escolhe. Ela entende que o valor do silêncio é maior do que o barulho dos outros. Ela não precisa estar em todas as conversas, nem saber de tudo, nem acompanhar todos os movimentos. Porque ela sabe que sabedoria não vem de quantidade, mas de direção. E direção é exatamente o que se perde quando se consome demais sem pensar. Imagine-se agora em um pequeno refúgio no alto de uma colina. Lá de cima, você vê a cidade lá embaixo. Luzes, sons, movimento, vozes. Você escuta de longe, mas não se envolve. Você assiste de cima. Você escolhe o que quer trazer com você e o que deve deixar lá embaixo. Esse é o estado mental que o estoicismo propõe. Um estado de vigilância consciente, onde a atenção é um bem precioso demais para ser desperdiçado com o supérfluo. Onde cada conteúdo que entra precisa passar por uma pergunta simples: isso me ajuda a viver melhor ou apenas me ocupa? Se você quer mais clareza, mais força mental, mais presença, mais paz, comece pela faxina informacional. Crie barreiras, limite horários, bloqueie fontes que te drenam, desative o automático, instale vigilância e, acima de tudo, volte a ter prazer no silêncio, porque o silêncio é o único lugar onde a mente realmente se alinha. Reduzir o consumo de informação inútil é o mesmo que recuperar o comando da sua mente, e isso é mais valioso do que qualquer notícia do momento. 7. Durma com a mente limpa, sem pendências emocionais. O que você carrega para a cama toda noite? Talvez ache que é só o cansaço do corpo, as tarefas do dia, o travesseiro, o sono. Mas não é. Muita gente deita com o corpo exausto, mas com a mente em chamas, cheia de raiva não resolvida, de conversas mal digeridas, de pensamentos soltos que continuam mastigando por dentro. O corpo repousa, mas a alma continua em vigília. É por isso que tanta gente acorda no dia seguinte com a sensação de peso, mesmo tendo dormido 8 horas. Porque não foi um descanso verdadeiro. Foi só um intervalo. A cabeça nunca desligou. E quando a mente não se fecha à noite, o dia seguinte já começa pela metade.
Os estoicos sabiam que o dia não termina quando o sol se põe, mas quando você revisa o que viveu e limpa o que precisa ser limpo. Eles praticavam uma espécie de faxina emocional noturna, um momento de silêncio, de reflexão, de acerto de contas com a própria consciência. Não se tratava de remorso ou autopunição. Era clareza. Eles olhavam para o dia como quem analisa um campo de batalha. Onde acertei? Onde errei? O que pensei? O que deixei passar? Que emoção me dominou sem eu perceber? E, acima de tudo, o que eu posso aprender com isso para que amanhã seja melhor? Essa prática simples criava um ciclo de lapidação constante. E mais do que isso, permitia que eles dormissem leves, porque nada pesava mais do que o necessário. Hoje, no entanto, a maioria das pessoas deita como se a mente fosse um depósito. Acumulam ressentimentos, preocupações, arrependimentos, mágoas, pequenas irritações que vão se empilhando dia após dia. E o mais perigoso é que esse entulho emocional se torna invisível. Você acha que está tudo certo, mas começa a ter dificuldade para relaxar. Acorda no meio da noite. Sonha com situações mal resolvidas. Começa o dia já reativo e não entende o motivo. Mas o motivo está ali, no que você não esvaziou. Está na conversa que te incomodou e que você ignorou. Está na reação impensada que você teve, mas não refletiu. Está no orgulho que impediu você de perdoar ou pedir perdão. Está nos pensamentos acelerados que você nunca enfrentou, apenas fingiu que não existiam. Por isso, dormir com a mente limpa é mais do que um hábito. É uma forma de preservação. É um cuidado com sua própria estrutura interna. É como apagar a lousa antes de começar uma nova lição. E isso não se resolve com meditação automática, nem com vídeos de relaxamento no celular. Isso se resolve com honestidade, com presença, com coragem de sentar, respirar fundo e encarar o que aconteceu. Perguntar-se com sinceridade: o que ficou em aberto hoje? Que conversa ainda está ecoando aqui dentro? Que emoção me puxou para baixo e eu ainda não processei? Essas perguntas não servem para remoer, servem para limpar. Porque só o que é observado pode ser solto. Imagine a sua mente como uma casa. Durante o dia, você abriu portas, janelas, recebeu visitas, saiu e entrou. À noite, é preciso fechar tudo, guardar o que é valioso, jogar fora o que não serve, varrer o chão, apagar as luzes. Se você não fizer isso, a bagunça se acumula. E ao longo dos dias, o que era leve começa a ficar denso. O silêncio vira ruído. O descanso vira agitação. O sono vira um campo de batalha invisível, onde a sua mente tenta resolver o que você ignorou enquanto estava acordado. Dormir limpo é fechar a porta da casa mental com firmeza e paz. Os estoicos não esperavam que a vida fosse fácil ou que as pessoas sempre agissem com justiça. Eles sabiam que seriam ofendidos, contrariados, testados, provocados. Mas justamente por isso, não deixavam esses eventos ocuparem espaço dentro deles por mais tempo do que o necessário. Eles não carregavam para a noite aquilo que não podiam mudar. Nem davam espaço demais para o que era pequeno. A mente deles era tratada como um templo, não como um depósito de lixo emocional. E essa sabedoria vale mais do que nunca hoje, quando tudo nos estimula a continuar pensando, respondendo, reagindo sem parar, até a última hora do dia. Faça disso um ritual simples. Toda noite, alguns minutos antes de deitar, sente-se em silêncio. Pode ser com a luz baixa, com uma caneta na mão, ou apenas com os olhos fechados. Revise o seu dia. Observe suas emoções como quem analisa nuvens passando. Não se culpe, não se critique. Só observe e libere. Se algo te machucou, nomeie aquilo. Se algo te deixou inquieto, reconheça. E, se possível, escreva. Escrever é uma forma de tirar o pensamento da mente e colocá-lo em outro lugar. E quando você escreve, o que te dominava começa a perder força. O peso começa a sair do peito. A raiva começa a perder o tom. O cansaço começa a virar silêncio. E esse silêncio é o que realmente permite o descanso.
porque não há colchão que conserte o peso de uma consciência abafada. Não há travesseiro que compense a agitação de quem carrega dores não processadas. O descanso verdadeiro começa com esvaziamento, começa com a coragem de deixar o dia morrer antes de nascer o próximo. E isso é escolha, todo dia. 8. Mantenha o ambiente ao seu redor calmo. A mente humana é altamente influenciável. Ela absorve, imita, responde e reflete tudo aquilo que está ao redor. Por mais forte que você seja internamente, o ambiente externo deixa marcas, invisíveis, mas profundas. A cor das paredes, o tom das vozes que você escuta, a forma como os objetos estão dispostos, o nível de ruído, a quantidade de distrações, até o cheiro do lugar onde você vive. Tudo isso conversa com seu cérebro o tempo inteiro, mesmo que você não perceba. E se o ambiente é caótico, barulhento, desorganizado ou tenso, sua mente vai se tornar um reflexo disso. Vai se agitar, se fechar, se perder. Por isso, o estoico não ignora o mundo ao seu redor. Ele ajusta o que pode. Ele molda o cenário para que sua mente tenha espaço para respirar. Ele trata o ambiente como um campo estratégico, porque sabe que não existe mente em paz onde o corpo habita o caos. Não se trata de luxo, estética ou obsessão por organização. Se trata de influência. Se trata de foco, de clareza, de firmeza interna. Um ambiente calmo não é necessariamente silencioso como um templo, mas é ordenado. Tem uma lógica, uma limpeza, uma harmonia que comunica a mente. Aqui você pode pensar. Aqui você pode decidir. Aqui você está no comando. E isso começa nos detalhes. Uma mesa de trabalho sem acúmulos desnecessários, uma cadeira confortável e funcional, luz natural entrando pela janela, menos telas acesas, menos notificações piscando ao seu redor. A ausência desses ajustes mínimos faz com que muitos vivam em alerta constante, sem entender por quê. A tensão do ambiente vira tensão muscular. O excesso de ruído vira distração mental. O excesso de coisas visíveis vira ansiedade invisível. Imagine agora alguém tentando ler um livro de filosofia profunda dentro de uma sala bagunçada, com televisão ligada, música de fundo, mensagens chegando, luzes piscando e gente falando alto ao lado. Por mais disciplinada que essa pessoa seja, sua mente estará em disputa com tudo ao redor. A leitura não rende, a compreensão não aprofunda, a tranquilidade não chega. O ambiente venceu. E é isso que acontece com a maioria das pessoas diariamente. Elas querem foco, mas vivem cercadas por estímulos que sabotam o foco. Querem clareza, mas não criam espaço ao redor que favoreça a clareza. Querem paz, mas convivem com objetos, pessoas, sons e luzes que gritam o tempo todo. O estoicismo, sendo uma filosofia prática, entende isso como um erro básico de engenharia da mente. Se o cenário não colabora, o raciocínio não prospera. Marco Aurélio escrevia suas meditações em meio ao peso de comandar um império. Mas ele fazia isso em silêncio, em seu próprio canto, com a disciplina de quem sabia que o mundo externo já era intenso o bastante e que seu espaço pessoal precisava ser o oposto. Mesmo cercado de obrigações, ele mantinha um ritmo calmo, uma respiração estável e um ambiente onde o pensamento pudesse amadurecer. Hoje, com todo o barulho do mundo moderno, a lógica continua a mesma. O lugar onde você vive ou trabalha precisa ser um aliado da sua lucidez, não um inimigo invisível. E isso não depende de recursos financeiros, depende de atenção, depende de critério, depende de cortar excessos e organizar a simplicidade. Um estoico não deixa a vida acumular-se em cima da mesa, da cadeira, do chão e da alma. Ele limpa, ele remove. Ele escolhe com intenção o que permanece. E isso se reflete até nos relacionamentos. O ambiente não é só físico, é também emocional. As pessoas que te cercam, o tom das conversas, a energia predominante em casa ou no trabalho, tudo isso molda seus pensamentos. Se você convive com gritaria, crítica constante, desordem verbal e pressão desnecessária, sua mente vai absorver tudo isso como fundo emocional. Você pode até aguentar,
mas estará sempre em estado de tensão. Já ao redor de pessoas calmas, organizadas, que falam com clareza, respeitam o silêncio e valorizam o foco, sua mente se solta. Você pensa melhor, decide com mais firmeza, age com mais sobriedade. Imagine agora um espaço calmo, uma sala bem ventilada, uma mesa limpa, uma cadeira confortável, uma iluminação suave, talvez o som sutil de uma brisa ou de um relógio. Você senta, respira fundo, fecha os olhos por 2 segundos e tudo ao redor colabora com seu estado mental. Nenhum estímulo pede sua atenção desesperadamente. Nenhuma imagem rouba seu foco. Nenhuma tensão externa te empurra para o reativo. Nesse tipo de espaço, o autocontrole se torna mais fácil. O raciocínio flui com mais naturalidade. A mente tem espaço para ser firme sem precisar lutar. Criar esse tipo de ambiente é uma escolha. Requer vigilância constante. Requer abrir mão do excesso. Requer proteger seu campo visual, seu tempo e sua energia. Um lugar onde tudo está gritando, piscando e vibrando rouba sua soberania mental. Já um ambiente que convida à respiração lenta, à postura correta e ao pensamento claro reforça seu domínio interior. O estoico entende isso e vive como quem constrói ao redor de si uma fortaleza invisível, feita não de pedras, mas de presença, de ordem, de calma deliberada. No fim das contas, não se trata de ter uma vida monástica, mas de evitar o desperdício mental. Se o ambiente onde você vive é hostil à sua tranquilidade, você vai gastar energia demais tentando compensar isso com força de vontade. E a força de vontade, por melhor que seja, também se esgota. Um ambiente alinhado com sua busca por lucidez é como um aliado silencioso. Ele não te distrai, ele não te acelera, ele não te perturba, ele apenas sustenta o seu estado de presença. E isso vale ouro. 9. Alimente o corpo com o que fortalece também a mente. As pessoas falam muito sobre o que comem, mas quase nunca sobre como aquilo impacta a forma como pensam. Se preocupam com a estética, com a performance física, com a balança, com a energia para treinar, mas raramente associam a alimentação à qualidade do pensamento, à estabilidade emocional, ao controle dos impulsos. E é aí que está o ponto cego. O corpo e a mente não são departamentos separados. O que você consome com o garfo se transforma, de forma silenciosa, nos substratos que seu cérebro utiliza para funcionar. Uma mente desorganizada, impulsiva e ansiosa não nasce só de fatores emocionais. Ela também nasce daquilo que você põe no prato. E o estoico, que busca o domínio de si, sabe que a disciplina começa pelo que entra, não apenas pelo que sai. Não estamos falando de dieta, estamos falando de vigilância, de consciência, de sobriedade. Estamos falando do tipo de escolha que molda a mente sem precisar de frases motivacionais. Porque um corpo agitado, inflamado e sobrecarregado não consegue sustentar uma mente clara, fria e racional. E se o seu objetivo é ter domínio emocional, presença, foco, resiliência, não dá mais para ignorar o que você come. O alimento não é apenas combustível, ele é construção, ele é química emocional, ele é influência cognitiva. E se você vive entupido de açúcares, ultraprocessados, estimulantes artificiais e refeições feitas com pressa, vai colher uma mente que se comporta do mesmo jeito, desorganizada, reativa, viciada em estímulos rápidos e incapaz de sustentar o silêncio interior por mais de 5 minutos. Pense por um instante como os antigos encaravam a alimentação. Na época dos estoicos, comer era um ato quase cerimonial. Não por formalidade, mas por consciência. Era algo que se fazia com atenção, com parcimônia, com discernimento. A ideia de comer até se empanturrar ou de buscar alívio emocional na comida seria vista como fraqueza, e não no sentido de julgamento moral, mas no sentido de falta de domínio. Sêneca, por exemplo, escrevia sobre os prazeres desnecessários como distrações da alma. Ele dizia que quem não consegue recusar um prato que não precisa, dificilmente conseguirá resistir a um impulso mais perigoso. O que parece pequeno, como repetir um doce sem fome,
é para o estoico um sinal de algo maior: a incapacidade de dizer não ao próprio desejo. E esse é o campo mais importante da filosofia prática: aprender a dizer não ao que nos afasta da excelência. Hoje, vivemos o extremo oposto. A relação com a comida virou uma fuga, um ritual de anestesia. As pessoas não comem porque estão com fome de corpo, mas com fome de distração. Comem para esquecer, para adiar, para abafar o tédio, a solidão, a ansiedade, o vazio. E quanto mais refinado o sabor, mais desnecessária a escolha. Quanto mais rápido o preparo, mais perigoso o efeito. Isso porque a lógica da conveniência criou um padrão de consumo que não serve à mente, mas ao vício. E a mente, ao ser alimentada de forma inconsciente, vai se tornando dependente do imediatismo, de tudo o que estimula rápido e satisfaz sem esforço. E se você observar com atenção, verá que o padrão de comportamento alimentar se repete na forma de pensar. Pensamento preguiçoso, repetitivo, superficial. Porque a mente imita o que o corpo aprende a desejar. O estoico, por outro lado, desenvolve um olhar quase clínico sobre o que come. Não no sentido de se tornar obsessivo ou neurótico, mas no sentido de perguntar: isso me fortalece ou me enfraquece? Essa pergunta simples muda tudo. Ela transforma a refeição em um ato de alinhamento. Você não come para se entorpecer. Você come para se preparar, para pensar melhor, para resistir melhor, para se mover melhor. O alimento, então, deixa de ser apenas prazer e passa a ser ferramenta. E isso gera um tipo de liberdade que poucos experimentam. Porque quem escolhe com lucidez o que come, começa a estender essa lucidez para todas as áreas. O que lê, o que fala, com quem anda, o que consome no digital, o que permite entrar na mente. Tudo parte do mesmo ponto: aquilo que você decide absorver. Visualize agora um cenário simples. Uma mesa de madeira, sem pressa. Um prato limpo, com alimentos naturais, cores vivas, cheiros reais. Uma respiração profunda antes da primeira garfada. Uma mastigação presente, sem celular, sem pressa, sem estímulo externo. Esse momento sozinho já é um ato de resistência contra o caos moderno. Já é uma forma de meditação estoica. Já é um treino de autocontrole. Porque comer com consciência é relembrar o corpo da sua função essencial. Sustentar uma mente que tem um propósito. E se o seu propósito é viver com clareza, foco e sabedoria, então você precisa tratar o ato de se alimentar como parte desse projeto. Não dá para buscar uma mente inabalável com um corpo inflamado. Não dá para construir disciplina mental com hábitos fisiológicos descontrolados. Portanto, observe mais o que você tem consumido, não apenas com os olhos e os ouvidos, mas com a boca. Pergunte-se com seriedade: isso me aproxima do meu eu mais forte ou me enfraquece um pouco mais a cada dia? E se a resposta for clara, tenha coragem de mudar. Não por estética, não por moda, mas por coerência. Porque uma mente estoica começa com decisões invisíveis. E o que você escolhe colocar no prato é uma delas. 10. Se afaste de pessoas que vivem em crise. Você quer paz mental, força emocional, clareza nas decisões e disciplina para evoluir, mas convive diariamente com pessoas que transformam cada pequeno problema em um incêndio emocional. Gente que vive de drama, que se alimenta da própria confusão, que só se sente viva quando está no meio de alguma crise, real ou inventada. O erro aqui não é apenas conviver, é permitir que esse padrão mental dos outros se torne o seu. É achar que consegue manter o foco enquanto vive cercado de distrações emocionais humanas. O estoico sabe: ambiente emocional é influência direta. E pessoas que vivem em crise são, na prática, gatilhos ambulantes que minam sua energia, testam sua paciência e puxam sua mente para o território do desequilíbrio. É preciso entender uma coisa com frieza. Nem todo mundo quer sair da confusão em que está. Algumas pessoas não querem melhorar, querem plateia, não querem solução, querem atenção. Elas criam problema onde não tem,
alimentam mágoas antigas como se fossem tesouros, vivem repetindo os mesmos erros e se surpreendendo com as mesmas consequências. E quando você tenta ajudar, elas não ouvem. Quando você tenta orientar, elas se ofendem. Quando você tenta mostrar um caminho de lucidez, elas te acusam de frieza. E aí você começa a perceber que está gastando energia demais tentando levantar quem não quer ficar de pé. Isso tem um custo que, ao longo do tempo, não é apenas emocional, é mental, físico e existencial. Você não evolui quando vive cercado de pessoas que te puxam para o mesmo buraco de sempre. A mente precisa de espaço para crescer. E o crescimento exige silêncio, exige perspectiva, exige constância. Mas quem vive em crise nunca te dá isso. Um dia é uma explosão, no outro é uma cobrança emocional disfarçada de desabafo. Depois é um jogo de manipulação, uma culpa projetada, um comentário passivo-agressivo, uma energia pesada que se instala no ambiente como uma nuvem invisível. Você sente no ar, no corpo, no cansaço inexplicável no fim do dia. E quando tenta entender o motivo, percebe. Não foi o trabalho, não foi o trânsito, não foi o tempo. Foi aquela pessoa que mais uma vez despejou o próprio desequilíbrio em cima de você. O nome disso é contaminação emocional, e se você não corta, ela vira rotina. Os estoicos compreendiam o impacto das companhias. Epicteto foi claro ao dizer: evite a companhia de pessoas que fazem você se tornar pior. Isso não é arrogância, isso é estratégia. É entender que a mente, por mais treinada que seja, ainda é permeável. E se você passa tempo demais cercado de gente que reclama, que se faz de vítima, que não muda, que manipula, que sabota a si mesma e aos outros, você começa a repetir padrões. Começa a reagir mais, a se irritar com mais facilidade, a justificar o que antes não aceitava. Sua barra de tolerância diminui, sua clareza enfraquece, e o que antes era firmeza se transforma em exaustão. É claro que ninguém está dizendo para você se isolar ou se achar superior. Mas há uma linha que separa empatia de conivência. Uma coisa é ajudar alguém que quer ser ajudado. Outra é ser sugado diariamente por quem já decidiu que viverá na crise e quer companhia para isso. O estoico escolhe bem onde pisa. Ele observa os efeitos que cada pessoa causa na sua estrutura mental. Ele nota como se sente depois de uma conversa, se sai mais leve ou mais pesado, mais claro ou mais confuso, mais centrado ou mais reativo. Isso é vigilância, isso é maturidade emocional, e a decisão que se toma a partir dessa análise define o tipo de vida que se constrói. Se você está num processo de fortalecimento, precisa proteger seu avanço. Não dá para construir uma mente inabalável cercado de vozes que desestabilizam tudo. Não dá para manter disciplina enquanto convive com quem ridiculariza qualquer tentativa de ordem. Não dá para buscar sabedoria enquanto se é obrigado a conviver com quem idolatra o caos. Você pode até amar algumas dessas pessoas, mas amar não significa permitir que te enfraqueçam todos os dias. Amar também é saber se afastar para preservar a si mesmo. Porque a sua missão é grande demais para ser adiada em nome de uma lealdade que só te puxa para trás. Isso vale para amizades antigas, parentes difíceis, colegas de trabalho e até relacionamentos amorosos. O estoicismo não prega indiferença emocional, mas prega responsabilidade, prega limites, prega consciência de que a vida é curta demais para ser vivida no meio de gritos, cobranças, chantagens e confusões intermináveis. Você precisa criar ao seu redor um espaço mental saudável, e isso inclui as pessoas. E sim, às vezes isso significa cortar, outras vezes significa reduzir o contato. Em outras, apenas blindar-se emocionalmente, mantendo firme a consciência de que você não pode mais se deixar levar pelas crises dos outros. Pessoas em crise constante só descansam quando encontram plateia, quando encontram eco, quando conseguem arrastar outros para dentro do redemoinho delas. O estoico observa o redemoinho, mas não entra. Ele vê de longe, ele compreende, mas não se mistura, porque ele sabe que quem se mistura demais se perde. 11. Troque o
por que isso aconteceu comigo? Por como posso crescer com isso? A maioria das pessoas não percebe, mas a pergunta que você faz a si mesmo, diante de uma dificuldade, molda completamente a forma como sua mente responde. A forma como você interroga a vida é o que determina se você vai amadurecer ou apenas sofrer. E entre todas as perguntas que sabotam o pensamento racional, talvez a mais comum e a mais inútil seja essa: por que isso aconteceu comigo? Essa frase, dita em silêncio ou em voz alta, é o grito interno de quem quer explicações, de quem se sente injustiçado, de quem acredita que as circunstâncias deveriam se curvar ao seu conforto. Mas do ponto de vista estoico, essa é a pergunta errada, porque ela não resolve, não move, não direciona, ela só alimenta o ressentimento. O que deveria ser feito com firmeza e consciência é virar essa chave e reformular a pergunta: como posso crescer com isso? Essa pequena mudança transforma um espírito paralisado num espírito resiliente. E é nessa troca de pergunta que começa a verdadeira evolução. A mentalidade estoica não se baseia na negação da dor, mas na escolha de como reagir a ela. Marco Aurélio, ao enfrentar perdas familiares, traições políticas e batalhas sangrentas, não perdeu tempo buscando explicações metafísicas do tipo "por que comigo?". Ele não via sentido em gastar energia tentando culpar o destino. Em vez disso, concentrava-se em como lidar com cada evento de forma virtuosa. Essa é a essência da filosofia estoica. O mundo externo acontece, mas a interpretação é sua. A pergunta que você faz define o que você constrói a partir da experiência. Se você pergunta, "por que comigo?", você se posiciona como vítima de algo que veio de fora, que te atropelou, que te diminuiu. Mas se você pergunta, "como posso crescer com isso?", você assume a posição de autor do próprio processo. A dor continua sendo dor. A dificuldade continua sendo real. Mas agora você decide o que fazer com isso. É preciso entender que a vida não negocia com sua expectativa. Ela acontece com todos, os fortes, os fracos, os bons, os maus. E quando você insiste em buscar explicações que te coloquem como alvo do infortúnio, você apenas reforça a impotência. O estoicismo convida ao contrário, à potência, à reconstrução, ao aproveitamento da dor como combustível. E isso só acontece quando você recusa o papel de vítima, porque o sofrimento inevitável é uma coisa, a vitimização contínua é uma escolha. E essa escolha começa quase sempre na pergunta errada. Trocar o "por que isso aconteceu comigo?" por "como posso crescer com isso?" não é um truque mental. É uma decisão filosófica. É colocar o foco na única coisa que realmente importa, sua resposta. Porque você não vai mudar o que aconteceu. Não vai apagar as palavras ditas, o que foi perdido, o que falhou. Mas pode usar tudo isso como matéria-prima, como tijolo para a construção de uma versão mais forte, mais racional, mais blindada de si mesmo. Isso não significa forçar otimismo ou romantizar tragédias. Significa, com frieza e maturidade, perguntar: diante disso, o que eu posso desenvolver em mim que antes não existia? Pode ser paciência, pode ser resiliência, pode ser uma percepção nova sobre seus limites, pode ser a coragem de recomeçar. Mas sempre há um ganho, se você estiver disposto a abandonar a pergunta que te enfraquece. Muitos se agarram ao "por que isso aconteceu comigo?", como se essa pergunta os tornasse mais profundos, mais reflexivos, mais humanos. Mas o que acontece na prática é que essa pergunta só estende o sofrimento. Ela convida o ego a se sentir especial na dor, a achar que foi escolhido por alguma força para ser castigado. E esse tipo de pensamento não constrói nada. Ele apenas anestesia o movimento. O estoico, ao contrário, se pergunta: o que isso revela sobre mim? O que isso me mostra que eu preciso melhorar? O que isso expõe que eu vinha ignorando? E assim, transforma um acontecimento externo em oportunidade interna. Ele sai do campo da especulação e entra no campo da construção. E você pode aplicar isso em qualquer situação. Perdeu alguém? A dor é legítima, mas a pergunta continua sendo: o que posso aprender com esse vazio?
Como posso honrar essa ausência com maturidade? Foi traído? Em vez de repetir, por que fizeram isso comigo? Pergunte, como posso me fortalecer para não depender da lealdade alheia como alicerce? Te dispensaram de um trabalho, quebraram sua confiança, tiraram algo seu. A questão não é por quê. A questão é, o que isso me ensina sobre impermanência, sobre autonomia, sobre reconstrução? E aos poucos, você vai percebendo que a realidade deixa de ser um castigo e passa a ser uma série de convites para fortalecimento. O mundo continua duro, mas você para de se quebrar a cada batida. É nessa mudança sutil de pergunta que está o segredo da mente firme. Você não controla o que acontece, mas pode sempre decidir a partir de qual pergunta vai interpretar a vida. E a pergunta certa nunca busca explicações externas. Ela busca direções internas. O estoico não quer entender o caos do mundo. Ele quer entender sua própria estrutura. Porque o mundo muda a cada dia. Mas a estrutura sólida de quem cresceu com a adversidade permanece. E é isso que te dá consistência. Não são as respostas que você recebe. São as perguntas que você escolhe fazer. Tudo isso que você ouviu aqui não é apenas conteúdo. É um convite à prática. A diferença entre quem continua refém das emoções e quem aprende a dominá-las está em aplicar, um passo por vez, essas soluções estoicas no dia a dia. Não espere o momento ideal. Comece agora, com o que está ao seu alcance. A mente só se fortalece com treino constante. Se isso fez sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu fiquei até o final. Vamos ver quem realmente está comprometido em dominar a própria mente. Espero você no próximo vídeo. Até breve.